gente querida, muito bem-vindos a todos. Muita paz, muita paz. Que o mundo entre num processo de paz, a partir da paz que a gente tem em nossos corações. Vamos começar com a frase de Emmanuel do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Sofra, mas sirva e ame, e assim Deus o sustentará. A gente tem que aceitar as provações que a gente tem que passar, os resgates que a gente tem que viver com amor, com caridade. E quando a gente se dedica ao outro, o nosso sofrimento se torna mais suportável, mais diluído, porque a gente vê o sofrimento do outro também, a gente convive, tem uma empatia com o próximo, a partir do nosso amor, da nossa dedicação. E aí o que a gente está passando já não se torna tão importante, tão essencial da nossa vida, porque a gente vê os outros, a gente se sente suportado também. E Deus está nesse suporte para nós e para todos. Vamos para o Livro dos Espíritos. E a gente está falando da sucessão e aperfeiçoamento das raças no capítulo de Lei de Reprodução. E a pergunta é assim: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltam para se aperfeiçoar em novos corpos, mas ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, que terão sua fase de decrescimento e de desaparição. Serão substituídas por outras raças mais aperfeiçoadas que descendem da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Quer dizer, existe toda uma renovação de raças, de povos, de aperfeiçoamento da raça humana. Isso a gente tem essa noção bem próxima, porque o homem primitivo tinha mais necessidades, tinha mais complexidades, mais características, né? Não complexidades, nos órgãos humanos, e que nós hoje em dia já temos uma diferença grande daquele primitivo para hoje, e que vai se adaptando e vai se adequando com o tempo e com as necessidades atuais. Então vamos para o livro O Céu e o Inferno. A gente está falando sobre o prefácio, sobre o objetivo do livro, né?
As ideias novas não frutificam, a não ser quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por essa terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, para que não só ela dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando pontos de apoio mais numerosos, suscite menos oposição e seja mais forte para resistir a seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no âmago de certas questões, mas não poderia ter vindo mais cedo. Se considerarmos a época em que o Espiritismo apareceu, reconhece-se facilmente que veio em tempo oportuno, nem cedo demais, nem tarde demais. Mais cedo, ele teria sido abortado, porque, sem desfrutar de simpatias suficientes, teria sucumbido aos golpes de seus adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável de se produzir. As ideias poderiam ter tomado outro curso, de onde teria sido difícil desviá-las. Era preciso dar tempo para que as velhas ideias se desgastassem e se provasse sua insuficiência antes de apresentar outras novas. Então, aqui ele está colocando o Espiritismo naquele momento X do século XIX, quando ele surgiu. E hoje em dia a gente já tem toda uma compreensão que o Espiritismo veio para o Brasil para poder ser difundido realmente. E tanto isso foi necessário que lá na Europa a coisa foi decrescendo mesmo. E que agora está revivendo de novo. E vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Antônio Chaves, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. A flecha solta do mal em todo o campo da vida, segundo lei natural, volta ao ponto de partida. Coração nobre e prudente, servindo, se vê feliz. Nunca diz tudo o que sente, mas pensa tudo o que diz. Então vamos orar. E começamos a nossa prece com os conselhos de Emmanuel, no livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Em todos os males que nos assoberbam a vida, vamos aplicar as indicações curativas do Evangelho. Nos conflitos, queixas do próximo, experimentemos nos amar uns aos outros, como o Divino Mestre nos amou. Desentendimentos na casa, lembremo-nos de que se não procuramos compreender nem amparar os que nos partilham o círculo doméstico, estaremos negando a nossa própria fé. Provocações, insultos, imploremos a divina misericórdia para todos os que nos perseguem ou que nos injuriam. Incompreensões no campo da convivência. Se nos exigem a jornada de 1000 passos, caminhemos mais 2000. Senhor, que esses conselhos entrem na nossa lida diária, no nosso comportamento,
nos amando uns aos outros, compreendendo, amparando aqueles que convivem conosco em casa. Entregamos a Ti, Senhor, aqueles que nos perseguem, nos injuriam. Que o Senhor os abençoe. Que ilumine as suas almas. E que nos ilumine também, para que possamos mudar o nosso comportamento, se for necessário, que tenhamos uma análise crítica bastante pessoal, bastante cuidadosa do nosso comportamento, para que não façamos nada que prejudique os outros, para que a nossa conduta seja sempre irrepreensível. E se estamos errados, Senhor, ajuda-nos a reconhecer o nosso erro e a pedir perdão àqueles que achamos que nos perseguem, aqueles que achamos que nos injuriam. De repente eles têm razão para o que eles fazem. Nós estamos tropeçando. E se formos realmente sinceros, bondosos, caridosos, reverteremos totalmente essa situação. Ajuda-nos, Senhor, a conviver em paz, com respeito, com dignidade, para que atraiamos esse mesmo respeito que cuidamos de dar, esse mesmo cuidado que temos para com os outros. Se mesmo assim, Senhor, isso não for possível, isso não se reverter, que possamos aceitar com dignidade, com amor, o comportamento de nossos irmãos e entregá-lo, Senhor, ao seu cuidado, à sua misericórdia, nos ajudando a transformar a nossa vida em serviço ao próximo, em amor, em paz, em harmonia, em bondade, em caridade para com todos que estão conosco. E assim te pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos, nos ilumine e que nós possamos também transferir todo o nosso amor a todos os nossos irmãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.